Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Está conosco o superintendente do DENIT no Acre, o engenheiro Tiago Caetano. E a gente vai tratar da BR-364, desse assunto BR-364, que tem sido muito noticiado. E o DENIT tem recebido muitas críticas, Tiago, em função das obras que a previsão era para começar com o verão. E agora eu acredito que o DENIT já tenha condições climatológicas para iniciar esse trabalho. Enfim, a obra vai começar? Sim, Rogério, realmente a nossa previsão sempre foi começar o mais breve possível. A previsão inicial era no mês de maio, mas dadas as condições de chuva do mês de maio, inclusive ter sido atípica, né, ter chovido acima do normal, a gente não teria condição de iniciar, senão o risco de perder os serviços era muito grande. Então agora com a última friagem que deu semana passada, né, quarta e quinta-feira, a gente já agendou de imediato uma reunião na sexta-feira com a empresa, com os fiscais, com todo mundo envolvido na obra, onde a gente bateu o martelo realmente, já determinamos o dia que vai iniciar a obra. Ficou fechado para o dia 12, próxima segunda-feira, iniciar a primeira frente de restauração, ali saindo de Sena em direção a Mané Urbano e Feijó, e a segunda frente inicia dia 19, no sentido contrário, Taracá, Feijó em direção a Mané Urbano. Essa demora se deu apenas em função do clima ou teve algum entrave burocrático? Não, o principal foi o clima, porque assim, a questão orçamentária, a gente já tem aí um aporte já inicial de 60 milhões, já nos dá tranquilamente aí a garantia de 2 meses de trabalho. Né? A questão toda do projeto, a gente conseguiu fazer todos os ajustes durante o inverno, todos os estudos, então realmente o que realmente foi decisivo foi a questão climática. Para que a gente possa garantir a qualidade de serviço, a gente teria que realmente aguardar o verão iniciar. Também se falou que não tem recurso suficiente para fazer o trabalho até Cruzeiro do Sul. Qual a perspectiva de se fazer esse trabalho até o Juruá? Então, Rogério, assim, é porque a gente tem que entender também um pouco a dinâmica e a logística que está a questão orçamentária no país. A gente agora que estamos saindo de um momento de crise, né, obviamente que todos os estados da federação estão querendo muitos recursos para suas obras. Então o governo federal, no primeiro momento, a decisão dele foi, não, vamos colocar o recurso necessário para iniciar a primeira parte da obra, e assim conforme vocês vão avançando, a gente vai colocando mais recursos. Então realmente já temos garantido o recurso para fazer o trecho entre Sena, Madureira e Taracá, e temos a garantia do Ministério do Transporte, do Planejamento, que assim conforme for avançando a obra, eles vão se alocando mais recursos, e a previsão é continuar em direção realmente a Cruzeiro do Sul. Isso seria um pouco mais de cautela do governo, Tiago? Liberar os recursos na medida que as obras avançam? Sim, eu acho que é uma medida de cautela, de prudência, né, para quem realmente está num período, digamos assim, população entender de vacas magras. Não é prudente colocar um aporte de recurso muito grande em todas as obras do país, até porque não teria como, e priorizar aquelas que realmente são prioritárias e aquelas obras onde realmente tem um avanço significativo no seu cronograma. Por isso, a nossa meta é que no máximo em 3 meses a gente consiga chegar a Taracá, então lá na primeira quinzena de setembro a gente já gaste todo o recurso que tem disponível e a partir de julho e agosto a gente pedir um aporte de recurso para poder seguir em direção ao Cruzeiro do Sul. E daria para fazer ainda nesse verão, setembro? Assim, Rogério, assim, na verdade a gente trata da seguinte forma, como o verão demorou a chegar, a gente acredita que até final de novembro ainda vamos ter condição de trabalhar. Então, se a gente concluir até a primeira quinzena de setembro essa primeira parte, a gente ainda tem 2 meses e meio de trabalho também. A gente acredita que se não der para fazer 100%, mas todos os pontos críticos, entre Taracá e Cruzeiro do Sul, a gente consiga trabalhar. O que é que vai ser feito de diferente agora do que foi feito em anos anteriores com relação à manutenção da estrada? Em relação, assim, primeiro a manutenção, que tem se falado muito, né, questão de manutenção, deixar claro que o DENIT, desde quando recebeu as obras do Estado, a gente colocou sim contratos de manutenção. Acontece que os contratos de manutenção, para quem não sabe, são contratos de pequeno porte. Contrato de tapa-buraco, um remendo ou outro, limpeza, roçada. É manutenção mesmo. É manutenção. Né? Agora, quando a gente está falando de uma estrada que diariamente surgem novos problemas. Só para ter ideia, Rogério, entre ano passado e esse ano, surgiram mais de 400 pontos de erosão novos em um ano. Só esse inverno nós cuidamos mais de 400, 500 pontos de atoleiro. E não para de surgir, a cada chuva são novos. Mas por que a estrada se derrete dessa forma, Tiago? É porque não tem uma capacidade estrutural. Né? A estrutura dela é problemática. É igual a estrutura de um prédio. Né? Se ela tem problema, a vida útil dele é reduzida e começa durante toda a vida útil a aparecer problema. A rodovia é da mesma forma, a gente tem problemas gravíssimos, por isso ela precisa ser reconstruída. E o que a gente está fazendo diferente é justamente entrando com um projeto de restauração,
de grande porte, onde vai ser colocado bastante pedra, aumentando a capacidade estrutural da rodovia, e isso é apenas a primeira etapa da reconstrução. Posteriormente, nós vamos fazer uma licitação ainda maior, para fazer uma camada estrutural ainda maior e novos serviços de drenagem, uma série de outros serviços que não foi feito no passado. Mas esses serviços que estão sendo executados agora, né, vão começar na semana que vem, eles vão contar para a reconstrução? Quer dizer, lá na frente vai ser mais fácil? Sim, vai. Esse foi uma das principais lutas nossa, sempre foi justamente deixar que esse projeto nosso de restauração e de reconstrução sejam totalmente compatíveis. Né? Um dos motivos, por exemplo, que a população vai ver lá no futuro, que a gente não vai jogar asfalto, CBUQ, aquele tradicional, a gente vai jogar um revestimento TSD com capa selante, que é mais barato, mas quem circula na rodovia não vai perceber. Tem a mesma capacidade funcional. Por quê? Para não desperdiçar recurso nessa restauração. E ela vai ser, sim, incorporado num projeto de reconstrução. Todo o serviço feito agora vai ser reaproveitado, nada vai ser perdido. E essa foi uma das premissas básicas desse projeto que nós estamos trabalhando. Essa questão do peso dos veículos, sempre houve limitações. Como é que vai ser daqui para frente? Sim, é uma coisa também importante falar, porque assim, inclusive quem é de Cruzeiro do Sul sabe, todos os anos a restrição começava em outubro, novembro e se estendia até maio, junho. A gente esse ano, por exemplo, começamos a restrição apenas a partir de fevereiro, né? E basicamente agora em maio já liberamos. Então a restrição esse ano já foi menor, apesar da condição da estrutura não estar boa, né? A gente conseguiu manter o abastecimento do Juruá, não desabasteceu. E a nossa expectativa é que, aumentando a capacidade estrutural, com esse projeto já de restauração, não seja preciso a gente limitar, mas simplesmente controlar o peso de norma, que é o normal que circula no país todo. E para isso, inclusive, vamos promover um grande debate nas próximas semanas aí, com todos os órgãos envolvidos para ajudar a ter um controle de peso. Não para restringir, mas para controlar o que já é normatizado. Nas últimas semanas, eu citei no início da conversa, muitas críticas foram feitas ao DENIT. E a gente percebe que a BR-364 acaba virando uma bandeira política. Como é que você, nesse cargo, administra isso? Rogério, assim, graças a Deus eu sou um cargo, apesar de ser indicação política de natureza técnica, né, sou servidor de carreira. Né, bom dizer que eu não faço nada sozinho, existe uma grande equipe por trás de mim, de engenheiros extremamente competentes, né, e sem essa competência técnica não adianta. A obra seria fracassada de qualquer forma. Não é o Thiago Caetano, é a equipe que está por trás disso. Então a gente tenta lidar da seguinte forma com nossos políticos. Aqueles que têm boa fé de querer fazer direito do seu cargo político, a gente promete só trabalho. E temos feito a nossa parte técnica, temos contado com o apoio de alguns parlamentares que realmente querem fazer a obra acontecer. Mas, infelizmente, como você falou, essa questão de fazer politicagem em cima da BR, inclusive, é um dos pontos que levou ela a estar do jeito que está. E a gente tenta controlar isso dentro daquele limite razoável, que é o quê? Cada um faz sua parte e aquele que mais fizer que apareça em função do seu trabalho. E parar de só estar falando, usando rede social, imprensa, só para estar denegrindo, lançando inverdades, inclusive atrapalhando o nosso trabalho. Né? Inclusive tem gente fomentando manifesto para fechar a rodovia, o que no fim prejudica a população e impede que a gente avance com o nosso trabalho. Né? A população tem todo o direito, desde que isso seja realmente espontâneo, não fomentado por político para querer tirar proveito. Eu percebo o seguinte, é uma bandeira do Acre, portanto deveria unir a classe política, mas tem um ou outro que faz aquela filosofia do quanto pior, melhor, né? Porque Rogério, a gente sabe assim, né? Querendo ou não, 2018 já começou, né? Para muitos políticos. E a gente sabe que boa parte da eleição vai passar pela BR. Querendo ou não, a depender de quem venha concorrer ao cargo majoritário, vai haver sempre aquela comparação do antes e do atual, né? Seja a nível de gestão, seja como vai estar a rodovia. E isso já começou esse jogo que a gente do DENIT não quer fazer parte. A gente entrou e nossa missão é resolver o problema. Independente do que ficou para trás, independente do que vem acontecer para frente, é um dia de cada vez. A gente tem que trabalhar dessa forma, tentando levar adiante, independente das questões políticas. E eu acho que a gente tem muita esperança, pelo todo o trabalho que foi feito, que realmente vai dar certo dessa vez. Muito bem, conversei aqui com o Thiago Caetano, superintendente do DENIT no Acre. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Rogério. Estamos sempre à disposição. Lembrando que semana que vem, dia 12, dia 19, vamos ter os eventos lá, Sena Madureira e Tarauacá, realmente para o início dos trabalhos. Quem puder comparecer está convidado, né? A gente vai realmente iniciar e a ideia é passar 2 semanas no trecho com toda a equipe, controlando bem esse início para que não tenha problema no futuro. O Gazeta Entrevista faz um intervalo, a gente volta em instantes. Até já.